Bom, então vamos começar agora mais esta sessão sobre amamentação. Já é a segunda sessão que fazemos com os convidados esta noite. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer aqui ao Hotel Faro, porque esta emissão faz a partir do Hotel Faro, que nos dá estas instalações, e temos, sei que tiveram o cuidado de escolher este local, porque temos atrás de nós o panorama aqui deste largo ao pé do Grupo Naval de Faro, e portanto é sempre algo que é bom, apesar de, evidentemente, a qualidade da imagem não ser como a da televisão. Eu vou começar, portanto, a apresentar aqui os nossos convidados, que julgo que agora estarão a ver bem. Portanto, temos em primeiro lugar à vossa esquerda a enfermeira Susana Vicente, que é conselheira da amamentação, não é? No Hospital de Faro, e à vossa direita a doutora Cristina Gouveia, que também, enfim, não é conselheira, penso que é consultora de lactação, não é? Que é, enfim, uma classificação diferente, mas o que importa aqui reter é que são ambas pessoas muito diferenciadas nesta área da lactação, e portanto será uma oportunidade importante para pedir esclarecimentos e falar sobre esta temática. Como sempre, eu vou pedir para vocês começarem a dizer qualquer coisa, que é para fazerem com que darem tempo às pessoas para surgir dúvidas. Podem? Então, boa noite e obrigada pelo convite e obrigada por estarem aí desse lado. Então, pediram-nos então para falarmos sobre a amamentação e sobre os benefícios da amamentação para a mãe e para o bebê. Se calhar começava por falar pelos benefícios que existem da mãe amamentar. O facto de a mãe amamentar e amamentar de uma forma exclusiva favorece a sua saúde, diminui o risco de alguns tipos de cancro, nomeadamente o cancro do ovário, o cancro da mama, diminui o risco de desenvolver osteoporose, que é a rarefação dos ossos numa idade mais avançada, e que é uma patologia que está a aumentar na saúde materna. Pode começar logo a partir dos 30 anos, não é? Começamos logo a perder densidade óssea a partir dessa altura. Exatamente. E o facto da mãe amamentar, há como que uma renovação do osso. É verdade que para amamentar há uma mobilização do cálcio que existe no osso para a formação do leite, mas também é verdade que o organismo da mãe fica com maior apetência para captar o cálcio dos alimentos, e portanto há essa renovação do osso que tem benefícios para a mãe. Em relação a outros benefícios, por exemplo, logo imediatamente após o parto, o facto do bebê mamar e mamar frequentemente faz parar mais rapidamente a energia uterina, o útero contrai-se com o estímulo da sucção do bebê, e portanto há diminuição das perdas no pós-parto, há também menor risco de hemorragia. Também importante é a recuperação da forma do corpo da mulher, da mãe, mas é preciso que seja uma amamentação continuada, e habitualmente as mães só conseguem realizar e ver a modificação, o retorno à sua forma corporal, mantendo uma amamentação que vai além dos 3 meses. Estas, entre outros benefícios, como também há alguns casos em termos da hipertensão, da obesidade, visto que a mulher esteve a acumular tecido gordo para amamentar, e se não amamentar, pois esse tecido vai se acumular e dificultar a perda de peso. Susana, queres falar um pouco das vantagens
E mesmo em termos, ainda para a mãe, em termos da prevenção de alguns cancros, a prevenção é em termos cumulativos, não é? Portanto, quanto mais filhos amamentamos, estamos a somar ganhos, não é? Exatamente. Se uma mãe amamentar, por exemplo, 12 meses um filho e num segundo filho mais 12, são 12 mais 12 meses que se amamentam, sabendo já agora, e também reforçando um bocadinho as recomendações em termos de amamentação, que são 6 meses de leite materno em exclusivo, ou seja, sem adição de nenhum outro tipo de leite ou alimento ou mesmo água, e após os 180 dias, após os 6 meses, a juntar ao leite materno outros alimentos. E a Organização Mundial de Saúde, a Unicef e muitos outros organismos que estudam aleitamento materno e as mães e as repercussões quer para a mãe quer para o bebê, falamos também em manter a amamentação pelo menos 2 anos. E esta fasquia dos 2 anos está porque é cientificamente provado os benefícios, quer para a mãe quer para o bebê, da manutenção e do prolongar do aleitamento materno. Às vezes nesta fase há já aquela questão de se vale a pena ou não, se o leite tem ainda valor nutritivo ou não, não é? Tem valor nutritivo, a outra alimentação é que acaba por surgir como complemento do leite materno, e depois o amamentar acaba por também não ser só a alimentação, não é só o alimentar, portanto há todo o resto, toda uma relação, um vínculo que se estabelece, que se pode estabelecer de outras formas também, mas que não se consegue igualar. Não é? Portanto, isto às vezes quando se fala dos 2 anos, ou às vezes há as mães que amamentam até aos 2 anos, ou mesmo um bocadinho mais, e que sentem já aqui algum peso por parte, se calhar, de parte da sociedade, e que não têm que o sentir assim. De facto, a recomendação fala nisso, e será 2 anos ou mais, não é? Não têm que o sentir dessa forma. Exato. E muitas mães, e as mães que decidem amamentar de forma prolongada, e prolongada é sempre acima dos 12 meses, muitas delas referem a tranquilidade que é, a capacidade que têm de acalmar os filhos quando surge algum obstáculo, alguma dificuldade ou uma doença menor, a facilidade que têm na recuperação dos filhos que, por exemplo, têm doença e que ficam sem vontade de comer nada, mas que continuam a socorrer. A salvação é essa. Exatamente. A recorrer da mama e conseguem, apesar da doença, manterem-se alimentados porque têm um alimento altamente nutritivo e que, apesar de depois dos 6 meses não é suficiente para o crescimento da criança, mas que é ainda muito importante. E aqui, se calhar, a reforçar ainda uma ideia que algumas mães têm colocado, e pode ser igual para quem esteja lá em casa, é de facto se até aos 6 meses o leite materno é suficiente, se não haverá necessidade mesmo de introduzir outros alimentos, e que às vezes haverá até esta indicação por parte dos pediatras, pronto, a partir dos 4 meses de introduzir outros alimentos e a água. Não há necessidade enquanto houver aleitamento materno em exclusivo, e até aos 6 meses ele garante todas as necessidades do bebê. Visto que a evolução ponderal em termos de peso e desenvolvimento, tudo esteja adequado até essa altura, mas aqui fala-se dos 6 meses, dos 4, dos 3, a qualquer altura as coisas podem não ficar tão bem, mas com uma avaliação correta e que tudo esteja adequado, ele consegue garantir tudo aquilo que é adequado para o desenvolvimento daquela criança. Isso tem havido ultimamente algumas questões em relação a isso. Sim, é natural que sim. Houve uma senhora que há pouco tempo me perguntou exatamente isso: quando é que se poderia dar água? Obviamente, como vocês estão a dizer, é depois, desde que haja o aleitamento materno, desde que haja a amamentação,
é depois dos 6 meses, tal como os outros alimentos na diversificação alimentar. Só aí, porque antes dos 6 meses não é necessário. Não é necessário. E se introduzirem outros alimentos, pronto, haverá aí, então... a partir desse momento, já haverá necessidade. Estamos no Algarve, o calor aperta, e o que os bebés amamentados fazem quando está muito quente e eles podem ter sede, necessidade de água, eles pedem mamadas mais frequentes, que habitualmente são mais frequentes e mais curtas, porque vão obter da mama exatamente o maior conteúdo em água e vão se hidratar. Isso é uma questão de vigilância e muito a mãe responder aos sinais do bebê. Mas para não perder um bocadinho o fio que estávamos nos benefícios da mãe, a enfermeira Susana, a conselheira também, falou sobre o vínculo e o facto de o bebê, logo após o parto, ser colocado pele a pele com a sua mãe, ou seja, nu em cima do corpo nu da mãe, junto ao peito, nesta zona entre as mamas, e o bebê ficar ali, há como que um aumentar dos reflexos, uma estimulação dos reflexos e dos estímulos próprios para a preparação do bebê e para a produção e estimulação da mama, de forma a facilitar a mamada, a primeira mamada, mas também no pós-parto também a favorecer e a sedimentar, a começar, não é? A sedimentar não, mas a começar um vínculo afetivo, não é? Que, tal como a Susana disse, também é possível de outras formas, mas que fica muito favorecido se isto for permitido a todas as mães, não é? Às vezes até porque naquelas primeiras horas os bebês, como se sabe, né? As primeiras cerca de 2 horas, a primeira hora é fundamental, as primeiras 2 horas estão um bocadinho mais despertos, a primeira mamada normalmente até decorre sem grandes problemas, mas depois poderão eventualmente os bebês cair num sono mais profundo, ficarem um bocadinho com menos capacidade para estarem mais despertos para mamar, e portanto o contacto pele a pele, o calor da mãe, o contacto com a mãe é algo que também promove a saída um bocadinho deste ciclo, ficarem um bocadinho mais despertos e o favorecer, portanto neste sentido também, o favorecer todo o processo de amamentação, que se possa estabelecer mais rápido, tal como é desejável. Já agora, à tarde, foi-se como se diz, o facto de no pós-parto o bebê ser colocado sobre a mãe, em pele a pele, este contacto precoce tem vantagens para o bebê. Estas vantagens para o bebê têm a ver, por exemplo, com o facto da pele do bebê ser recoberta com bactérias que nós chamamos bactérias boas, que o bebê vai receber anticorpos através do leite materno para estas bactérias, e portanto elas não vão ser patogénicas para ela, são as bactérias que existem no corpo da mãe, existem em todos nós, na nossa pele, e que se o bebê tiver a sua pele colonizada, ou seja, preenchida com estas bactérias, evita a progressão ou a possível infestação e invasão com outras bactérias que poderão levar a infecções e que podem ser mais prejudiciais para o bebê e fazer infecção no bebê. Portanto, é uma forma de proteger das infecções, é colocar o bebê junto à pele da mãe e, portanto, haver essa colonização da pele do bebê com as bactérias que são conhecidas da mãe e que habitam na pele da mãe. Para além de estabilizar em termos do ritmo cardíaco, controle térmico, que é importantíssimo nestas primeiras horas. Exatamente, e no pós-parto muito grande, a respiração também, portanto há aqui uma harmonização do bebê e é para além de favorecer a primeira mamada e de favorecer o sucesso do aleitamento materno, também para o bebê tem estes benefícios
Muitas vezes surge até como dúvida, muitas vezes o choro do bebê, aquelas primeiras vezes que o bebê chora, se os pais ficam um bocadinho mais desesperados, sem saber o que fazer, muitas vezes só isto ajuda a que ele se acalme. Muitas vezes não precisam de muito mais do que alguma contenção, um contacto com aquilo que lhes é conhecido, o bater do coração materno, um cheiro materno, a voz da mãe, a voz do pai, também a conhece. Só isto muitas vezes chega e, portanto, só aqui estão inúmeras vantagens do pele a pele, que acaba por ser vantagem para o aleitamento materno. Portanto, isto aqui, uma coisa acaba sempre por levar à outra. Parece que a natureza se coordenou para que haja vantagens para toda a gente. E a verdade é que sozinha, só com aquilo que todos temos, acaba por solucionar a maior parte das questões que vão surgindo. E a natureza coordenou-se mesmo porque nós somos o fruto dessa seleção natural. Exato. E da evolução. Portanto, temos milhares de anos de evolução e seguramente que não havia supermercado. Na maior parte destes milhares de anos de evolução que nós tivemos era com a amamentação e por isso as coisas estão feitas para... Claro, somos sem dúvidas os descendentes daqueles que mamaram e que mamaram com muito sucesso. Exatamente. Nós somos descendentes de mamões, não de biberões. Em relação aos benefícios para o bebê, queres falar um pouco? Sim. Em relação aos benefícios para o bebê, para a futura criança. Portanto, o leite materno tem, numa primeira fase e logo no colostro, tem a parte imunitária da mãe, que acaba por proteger o bebê, portanto, não só em termos de contacto pele a pele, que era uma forma de proteção imunitária, não é? O leite materno ele próprio também acaba por fornecer isso. E é o único a fazê-lo, não é? Mais nenhum leite consegue igualar essa parte e aí é super importante e daí a ideia que existe, na verdade, de facto que os bebés amamentados, que as crianças que foram amamentadas e por mais tempo ficam menos doentes ou se adoecem, conseguem superar melhor das doenças e isso acaba por ter vantagem depois não só para a criança mas também para a mãe e para o pai porque faltam menos ao trabalho, porque estão menos preocupados e saber que a criança está bem é um alívio para todos, portanto acaba por ser em última consequência ter uma vantagem para a sociedade também, não é? Essa é uma grande vantagem e que começa de facto, como disse, logo no colostro, aquela primeira água que existe nos primeiros dias e que muitas vezes achamos que não tem grande valor e que não alimentará grande coisa, é muito energético e tem esta parte imunitária. Acabo só reforçando que colostro é leite. Exato. Apesar de não ser branco, porque é leite humano e é um primeiro leite fundamental, importantíssimo em termos de proteção do bebê, em termos de forrar o intestino e o proteger, não é? de várias agressões. Portanto, é um primeiro leite muito rico, como disseste, claro. Que também tem água. Exato. Mas tem muito mais que água. A ideia que existe nesta água, não é? Isto que não chegará, chega perfeitamente e mais uma vez a natureza está perfeita e aquilo existe nos primeiros dias porque é aquilo que é preciso para os primeiros dias. Precisam de combater, não ter perdas de temperatura corporal e é muito energético e ajuda a isso também. É muito laxativo e as primeiras fezes dos bebés são um mecónio mais espesso, mais difícil de expelir e portanto aí o colostro também vai ajudar, portanto é aquilo que é preciso nestes primeiros dias. Eu por acaso tenho aqui uma pergunta assim, paralela no fundo a esta temática, que é a questão da suplementação com vitamina D e C. Neste momento é aconselhável, não é, fazer isso, salvo erro, logo no latente, a vitamina D, pelo menos a vitamina D. Uma gota por dia. Sim. Independentemente da amamentação, é sempre aconselhável. Pois, aí as coisas dividem-se um bocadinho. Num sítio onde existe sol, não era necessário para todos os bebês
desde que se consiga que ele apanhe sol. A luz do sol é o fundamental para a produção da vitamina D, mas porque se protegem muito os bebés, acabam por, alguns, mesmo apesar de viverem num sítio com muito sol, acabarem por não ter tanto acesso à luz solar sobre a pele e, portanto, a transformação para a vitamina D. Mas, de uma forma geral, se a mãe tiver um conteúdo de vitamina D normal, acaba por também haver essa transferência, e no bebê amamentado em exclusivo não precisa de vitamina D sempre, com estes cuidados, desde que apanhe algum sol, algum luz solar. A vitamina C, essa não tem justificação, porque uma alimentação variada dá vitamina C necessária. Está bem, está respondido. Não tem mais. Continuando nas vantagens do bebê, claro. Acaba por ser um leite de vínculo também, como falávamos, não é? Pode ser sempre discutido, outras formas de o alimentar e o vínculo que se constrói, mas eu diria que até em termos não da personalidade, mas da forma, da segurança da criança. Lá está, como a doutora Cristina dizia há pouco, que a forma fácil de o acalmar, da criança procurar um consolo, de se autoconsolar, a segurança que cria é de facto grande. Exato. São crianças que, à partida, que quando lidam com a frustração por alguma razão, acabam por procurar um consolo rápido, por se conseguir acalmar rapidamente, por se calhar conseguirmos falar com eles de uma outra forma porque já ficaram mais calmos. E depois partem para a brincadeira. Exatamente, outra vez, e a situação ficou resolvida mais facilmente, porque de facto amamentar é também o consolar, não é? E esta é de facto uma vantagem importante. Há depois as outras vantagens que a médio e a longo prazo, e que muitas vezes não pensamos assim tanto nelas porque não se vêem logo, não é? Ali no dia a seguir. Mas é o combate também às doenças crónicas, às alergias, que o leite materno também contribui para isso. A obesidade. A obesidade, exatamente, uma delas, e sabe-se que hoje em dia temos uma taxa cada vez maior de obesidade infantil, fruto também da vida que se leva e da sociedade que temos, mas também por isto, porque se calhar o aleitamento materno já foi uma cultura que existiu, não é nada de novo, mas é uma cultura que precisa de ser recuperada, e portanto estamos agora a ter os dados, as coisas não acontecem logo no dia a seguir, como disse, não é? Portanto estamos a ter agora os resultados daquilo que fomos fazendo nos últimos anos. Estará na altura de perceber isso e tentar dar a volta à situação. A obesidade infantil, a diabetes, a hipertensão, que também já vai surgindo. Exatamente. Algumas neoplasias infantis. As doenças a nível intestinal, doenças de Crohn, portanto lá está esta colonização a nível intestinal que se dá logo numa fase inicial e que é importantíssima, e sabemos que temos cada vez mais crianças com este tipo de patologias. Maior proteção, menos otites, menos infecções urinárias, enfim. As crianças adoecem menos. Não, eu só estava a rebater isso. Sim, isso não quer dizer que uma criança amamentada nunca adoeça, não tenha num primeiro contato com um infantário que acaba por ser quase designado assim, porque os primeiros contactos com o infantário são de facto assim, as crianças ficam doentes muitas vezes. Aquilo que de facto as mães, os pais podem pensar e ter a certeza disso é de que seria muito pior se a sua criança não fosse amamentada. Portanto, se não for assim tão bom esse primeiro ano, as coisas vão de melhorar, e seria pior com certeza se não tivesse existido esse investimento. Em termos de nutrição, falava também da existência de componentes únicos no leite materno, não é? As proteínas são proteínas humanas. Exato. Mais fáceis de que vão construir um ser humano, certo? O leite materno tem enzimas e, portanto, facilitam a digestão e justificam muitas vezes que as refeições sejam mais frequentes, não é?
o leite artificial demora mais tempo a digerir e por isso o bebê tem que ficar mais tempo em pausa para conseguir digerir aquele volume de leite que tomou. Por isso parece também que dorme muito mais tempo e que sossega muito mais tempo e que ficou muito mais satisfeito. No fundo ficou tão cheio que estava incapaz de fazer o que quer que fosse, não é? Acaba por ser um bocadinho por aí. Também pensam para as cólicas, que acaba por ser maior no leite artificial, não é? Porque lá está pelas proteínas muito mais complexas, mais difíceis de digerir. Os bebés amamentados também têm cólicas, não é? Podem ter menos, não é? E têm outras razões, não é? Exato. Também a maneira como o bebê vai à mama também pode condicionar a existência de cólicas, mas isso é corrigível, isso é alguma coisa que se consegue ultrapassar e melhorar. Iria falar em termos também de a existência de ácidos gordos essenciais necessários ao desenvolvimento e à maturidade do sistema nervoso e do olho, não é? E isso também implica um salto de qualidade em termos deste alimento que é humano e para humanos. E isto, acrescentar ainda que todas as mães são capazes de ter um leite de qualidade para o seu filho. Às vezes há um bocadinho esta ideia, mas será que eu consigo ter isso tudo? O leite materno à partida tem, eu terei. Será preciso ter uma mãe desnutrida, que não tenha capacidade, exato, gravemente desnutrida. Porque é muito frequente as mães que abandonam a amamentação julgarem que o leite delas é fraco, exato, como se diz, não? Como elas dizem. Por este paralelismo de que se lhe deram um biberon, se deram um outro leite, os bebés aí dormiram, ficaram e, portanto, ficaram muito mais satisfeitos. Não será bem por aí. Leite pode haver pouca quantidade e isso trabalha-se. A qualidade é sempre a melhor. Cada mãe terá o leite ideal para o seu bebê. Pois. E quanto à quantidade, evidentemente só poderemos dizer que é pouca se o bebê não crescer, não tiver o tal desenvolvimento. Só o peso, não é? Só o crescimento medido através do peso nos consegue dizer se o bebê está a ser alimentado na sua totalidade ou não, e é preciso ir à procura das causas, e às vezes é uma mama que é pouco estimulada, um bebê que não consegue estimular bem a mama, e muitas vezes as mães que não têm esta cultura do aleitamento materno não se conseguem aperceber. Até estão crentes que o bebê está a mamar o suficiente e, portanto, há alguma frustração, não é? Se não for trabalhado e não for esclarecido, ficam com essa dúvida. Portanto, técnicas para aumentar a produção de leite, porque o problema, pelos vistos, nunca é qualidade. O leite tem sempre qualidade, o leite materno. Mas por vezes, de facto, há casos em que a produção não é suficiente. Aí nós vemos quando o bebê não cresce. Pronto. Mas quais serão as técnicas para aumentar a produção de leite, não é? Por exemplo, estimular a mama, esvaziar a mama, e depois é muito caso a caso, não é? Porque aí cada mãe e cada bebê e a maneira como se organizam determina aconselhamentos completamente diferentes, não é? Mas há um ritmo de mamadas entre 8 a 12 logo nas primeiras semanas que as mães não estão habituadas a esta necessidade do bebê, então facilmente deixam um bebê que até nem está a aumentar muito de peso dormir muitas horas e, portanto, não estando atentas aos sinais muito precoces de fome que o bebê dá, depois acaba por a mama ser pouco estimulada, né? E quando não é estimulada, as células vão deixando de produzir o volume que estavam a produzir e, portanto, vai falhando um pouco. Produz-se mais fator de inibição, não é? Quando a mama está cheia, não é esvaziada e, portanto, há indicação de que não é preciso produzir mais, porque a produção para. Portanto, no fundo, a produção é feita à medida daquilo que é gasto. Quanto mais o bebê mama, mais a mãe terá. Tenho pouco leite, tenho mesmo que
investir na estimulação da mama e na frequência com que dou a informação de que o leite tem que ser produzido, que o bebê mamar mais vezes. Essa informação é dada, boca do bebê a esvaziar a mama, não é? E é um estímulo fundamental para que isso aconteça. Bom, temos aqui um comentário, mas não sei se será possível. Seria ótimo explicar a técnica para que a mulher amamente o bebê. Qual será a técnica para amamentar o bebê? Há várias maneiras, não é? Mas isso tem que ter aqui tem que ter um boneco, não? Não há, nem mesmo com um boneco, não é? Há alguns princípios, não é? Há alguns princípios, mas é muito o aconselhamento nós trabalhamos em aleitamento materno. Aconselhar é tentar que a mãe que tem o seu bebê ao pé de si consiga aproveitar o melhor das competências do bebê em termos de sucção e em termos de esvaziar a mama. A posição pode ajudar, há vários posicionamentos, cada dia de cada mãe bebê para uns pode ser mais confortável de uma forma, para outros é de outra. Não há uma posição para amamentar. E não há uma técnica, não é? O intuito o objetivo é esvaziar, que a mama nunca se esvazia, mas é que o bebê consiga obter da mama todo o leite que necessita. Para isso é preciso que o bebê esteja junto ao corpo da mãe, barriga com barriga com barriga, uma boa pega, não é? Pois, boa pega que é preciso lá estar vermos e explicarmos de uma forma melhor. É uma boca bem aberta. Os bonecos só ajudam quando nós temos a mãe ao pé de nós e conseguimos, ao mexermos no boneco e no modelo da mama, levar a mãe a compreender o como. Não ajuda. Aqui também não sabemos se há alguém que está que já foi, que pois, não sei, que já tem, que está a ter dificuldade, que quer ajudar alguém. Se alguém aí tem alguma dificuldade específica, pois que ponha, pois nós não sabemos aqui, não é? Exatamente. Não há uma técnica, não é? Há várias formas de ajudar uma mãe que não está a ter sucesso no aleitamento materno, mas para isso precisamos perceber porquê, não é? Qual é a causa e a partir daí encontrar a solução. É preciso fazer um diagnóstico, exatamente, fazer uma história, uma conversa, tentar perceber o que é que poderá estar ali. Às vezes são pequeninas coisas, pequeninos ajustes. Às vezes as mães até já têm a noção da posição, de como é que devem pôr o bebê à mama, mas há ali alguns ajustes a ser feitos e que fazem a diferença. De facto, é importante nós percebermos o que é que faz com que algumas mães se afastem da amamentação, porque evidentemente as mães quase todas querem o melhor para os filhos, não é? E evidentemente, em primeiro lugar, é aquilo que nós já falámos, começam a pensar que o leite é fraco, porque a criança, porque acham que a criança não está a crescer, bem, pronto. E nós já aqui falamos que não é essa história do leite fraco, pode haver, é a história de haver menos leite e portanto tem que fazer mais estimulação. Mesmo em relação a isso, eu lembrei-me há pouco e depois entretanto fomos continuando a conversa, mesmo em relação à pouca quantidade, não é uma coisa a pensar assim declaradamente, não é uma coisa sempre, porque às vezes depende, a mãe como é que está a dar de mamar, está a dar um bocadinho em cada mama, dá só leite inicial, não dá o final, só dá 6 vezes ao dia, só dá poucas vezes, porque portanto, às vezes não é bem a quantidade, lá está, isto, às vezes, muitas vezes é portanto essa história de dormir muito, deixam de dar as mamadas, que depois também e então muito, se eles fizerem isso uma vez também se calhar não haverá grande problema, desde que outras vezes tenham querido comer se calhar de hora a hora ou 2 em 2 horas. Às vezes o peso está bem e a mãe está a dizer que tem menos leite e o bebê passou há 2 semanas a dormir a noite toda. Exato. O peso está bem e o leite acabou. É evidente, porque se o leite não foi retirado da mama,
o estímulo hormonal para a produção do leite e o fator inibidor da produção de leite que ficou dentro da mama inibiu a produção de leite e, portanto, produzimos mais prolactina, a hormona responsável pela produção de leite, não é? Ainda há muita noção de que não se pode dar de mamar à noite, a mãe tem que dormir a noite toda e o bebê também, se dormir, também não se acorda. O facto de as mães darem de mamar em exclusividade e terem uma prolactina com níveis altos proporciona que tenham uma melhor qualidade de sono, apesar de o sono ser fracionado. Isto comparando com mães que fizeram só biberon. Portanto, que também acordam durante a noite para dar de mamar, que dormem mais horas, mas que a qualidade do sono é menor. E isto foi feito um estudo e, portanto, é um efeito acessório desta hormona ajudar a conciliar o sono. Mais uma vez a natureza no seu melhor. Pois é, exatamente. Uma coisa que eu penso que também faz com que muitas mães não queiram amamentar é porque lhes dói o mamilo, porque o bebê, quando abocanha o mamilo, lhes provoca uma ferida, não é? Essas coisas. O que é que se poderá fazer para evitar isto? Quais serão, enfim, os cuidados de higiene que as mães devem ter com as suas mamas, não é? Quando estão a amamentar? O que é que vocês acham? Em termos de cuidados de higiene, o banho diário à partida chegará. E penso que já não há tanto essa cultura, mas não há necessidade nenhuma de preocupar com o tipo de mamilo que tem, desde a gravidez, que muitas vezes se tentavam logo técnicas de tentar ter um mamilo mais proeminente. Cada uma tem o que tem, o bebê vai se adaptar àquilo que há e a mama da mãe não vai mudar, não é? O mamilo fica mais proeminente após uma boa pega do bebê, com a sucção do bebê, e fica durante a mamada e acaba por voltar à forma original. Portanto, em termos de higiene, não há necessidade de andar elas próprias muitas vezes a macerar os próprios mamilos e a mama com os cuidados redobrados. Em termos de higiene, penso que chega perfeitamente o banho diário. Em relação aos cuidados preventivos para situações dessas, e sim, acabam por ser uma causa de desmame precoce, eu diria que ter noção de que, de facto, há quem apoie e quem ajude, e desde uma fase inicial. E desde que, até durante a gravidez, tentar ir procurando algum apoio, algum esclarecimento, se bem que é natural que quando o bebê nasce persistam algumas dúvidas, nasçam dúvidas novas, porque uma coisa é eu tentar ter uma ideia, outra coisa é ter o meu bebê à frente, com as dificuldades que podem surgir naquela altura e que eu não os podia prever, não é? Se tem uma criança mais pequena, de mais baixo peso, se teve mais dificuldade as primeiras horas, se tem uma subida de leite, isto já depois é ao terceiro, quarto dia, ou a partir do segundo, muitas das vezes, se tem uma subida de leite muito exuberante, vou ter aqui mais problemas, há coisas que eu não consigo prever. Mas procurar aconselhamento desde essa fase e assim que o bebê nasce, nas maternidades, pedir sempre ajuda. Pedir para que se observe uma mamada, e o observar uma mamada é estar do início até ao final, tentar perceber que dificuldades é que possam ali existir precocemente para tentar, o mais brevemente possível, ir solucionando, não é? Se isto for feito, não chegaremos às fissuras. Nós aqui no Algarve, se uma mãe tiver um problema depois de sair do Hospital de Faro, quem é que pode, evidentemente pode ir ao médico, etc. Mas existe algum canal preferencial que possa dar apoio às mães? Existem os cantinhos de amamentação, existe o apoio que têm em termos de médicos de família, das enfermeiras de família, mas eu diria aqui que faz diferença recorrer a pessoal especializado e com formação nesta área. Faz diferença. E, portanto, já existem os cantinhos de amamentação precisamente por isso, porque as dificuldades existem. Cada mãe não tem que sentir que são só suas, que se calhar é uma coisa que não vale a pena colocar. Não, muita gente tem dificuldade e vale a pena recorrer. Existem cantinhos de amamentação nas maternidades, existem nos centros de saúde,
não em todos, não nas Mas extensões. em todos existem profissionais com formação em aconselhamento e aleitamento materno. Neste momento, em todos os centros de saúde do Algarve, existem profissionais que fizeram a formação e existem já em alguns conselhos visitação da puerpera, onde enfermeiros com especialidade, com especificação também nesta área, vão à casa das mães e também ajudam aos primeiros dias no início do aleitamento materno. Sim, senhora. Uma outra questão que aliás é um grande problema, exatamente, que faz com que muitas mães se afastem, é quando as mães se afastem da amamentação, é quando as mães vão trabalhar. Há muitas mães, como a gente sabe, que trabalha e a partir do 4º mês começa esse problema. E portanto, como dar a volta a isto? É isso que eu gostava que vocês também comentassem. Manter a amamentação após o início do trabalho é sempre um desafio para as mulheres. E aquilo que se tenta fazer é que a mãe consiga extrair o leite da mama como se o bebê estivesse perto dela. E quando a mãe chega ao pé do bebê, dar de mamar essencialmente. Portanto, em vez de dar outros tipos de alimentos, depois dos 6 meses, quando começam já a introduzir outros alimentos complementares, esses alimentos complementares são dados quando o bebê está afastado da sua mãe, sendo alimentado preferencialmente à mama sempre que está a mãe perto dele. E se tivermos antes dos 6 meses, no fim de semana ou durante a folga da mãe, pode o bebê voltar a mamar só nesse dia, e isso faz com que as células sejam informadas de que é necessário continuar a produzir um volume maior de leite, apesar do bebê não ter tanto o mesmo número de mamadas. E portanto a glândula habitua-se, a mama é uma glândula que se habitua a esse tipo de esvaziamento e portanto se habitua a esse tipo de produção, não é? O essencial é a mãe no trabalho conseguir usar as suas pausas para esvaziar à mão ou com uma bomba as mamas, de forma a que a produção seja continuada. Pois. Mas falou ainda agora também do afastamento das mães que têm dor e se afastam do aleitamento materno. Há muitas mães que, mesmo informadas, continuam a ter alguma inibição de procurar ajuda, e o facto de haver um recurso fácil e que, em termos de cultura geral da população, o leite artificial é igual ao leite paterno, ou se não é igual, quase lá, o que não é verdade. Cientificamente está provado que o leite materno é muito superior a qualquer leite artificial. O facto de haver esse recurso e haver um marketing que, apesar de legislado, não está monitorizado, e portanto há um marketing muito agressivo sobre as mães, não só sobre as mães, mas sobre os profissionais também, para que haja uma venda de leite artificial, aumentando as necessidades, aumentando o número de bebês que seria benéfico ter um leite artificial. O leite artificial é um substituto quando não existe leite paterno ou quando a mãe decide preferencialmente essa via, o leite materno, o leite artificial como nutrição do bebê, mas é para alguns, é para aqueles que se decidem e não é para a população em geral. Portanto, a grande maioria dos bebês pode ter acesso a leite paterno quando há aconselhamento, quando há apoio das mães e as mães se sentem compreendidas, ajudadas eficazmente, sem ser aquela frase "tem que dar", porque isso não ajuda
qualquer mãe que está com dificuldades, não é? Que efetivamente não tem que. Não tem que, e pode não estar a conseguir, e é preciso tentar ultrapassar esses obstáculos que estão a surgir para que a mãe consiga ter um período de lactação prazeroso, com prazer para ela e para o bebê e com um sucesso. Não é? Portanto, o marketing agressivo dos leites artificiais que invade revistas, blogs, publicidade na televisão, publicidade nas próprias painéis, nas instituições de saúde, que tentam transferir a imagem de que, ok, quando o leite materno é segredo, mas quando não existe, está aqui um recurso. E não só em termos da fórmula do leite, mas de todos os acessórios que são usados, não é? Da tetina, que é semelhante à mama, da Xuxa, que imita mais um mamilo, do biberon que acalma, do leite que tira as cólicas, do leite que isto ou aquilo. Há leites específicos para problemas específicos, que são uma ótima opção em situações específicas. Não frequentes, não é? Mas não são os frequentes. Aqui temos assim traços gerais, algumas das razões para algum desmame precoce, uma vez que eu entendi como ótimo seriam os 6 meses de exclusivo, mas existem ainda outras razões, não é? Se calhar a primeira de todas, a sociedade em que estamos, as tais ideias que existem, a cultura que existe, a carga hereditária que temos neste sentido, e neste sentido das experiências de família, dos amigos, e que muitas das vezes são as más experiências que conhecemos e não as boas, e que isso, por muito que se queira, acaba por afastar um bocadinho, ou por pensar primeiro nas dificuldades que podem surgir do que propriamente naquilo que se pode ter como bom. Depois, de facto, estas dificuldades iniciais, como falou, não é? logo quando o bebê nasce, logo essa dor, as fissuras, alguns obstáculos que podem surgir inicialmente, portanto, o iniciar-se da amamentação. A primeira semana de vida também é ali uma altura em que ele pode acontecer. Aliás, na primeira semana de vida ele perde peso e as mães ficam preocupadas. Até ali aos 10 dias, ao 15º dia ele deve recuperar o peso de nascimento. Pois, mas tem aquele período. Mas há aquele período e as mães ficam ali. E voltar a recuperar. Pois. Mas também porque tem a ver com uma altura com os chamados surtos de crescimento, em que os bebés têm algumas alturas específicas, chamados pontos de contacto, em que eles não crescem sempre numa linha ascendente. Acontece que é como se fosse por degraus, para evoluírem, para fazerem o seu desenvolvimento, para evoluírem para a fase seguinte. Há ali uma altura em que parece que regridem um bocadinho, podem chorar muito mais ao final do dia, ao início da noite, difíceis de acalmar, e isto muitas vezes, à primeira fase em que o bebê chora e que é difícil de acalmar, muitas vezes associa-se ao leite materno. Aconteceu alguma coisa, este bebê até já comia, dormia, as coisas estavam tranquilas e de repente houve aqui alguma coisa. Isto muitas vezes batem a alturas específicas que estão descritas como surtos de crescimento. Eles precisam muito mais de contenção, é o amamentar a pedido, é verdade, vão precisar de comer muito mais vezes naquela altura, mas verificando que tudo o resto está bem, observando mamada, mas lá está, mais uma vez, avaliando caso a caso, com aconselhamento específico, percebe-se que às vezes não há mais do que esperar aqui este período e as coisas vão se ultrapassar. Primeira semana, o primeiro mês, entre as 3, 6 semanas de vida, aos 3 meses de vida, são alturas que estão descritas como de dificuldade e que muitas vezes residem em questões destas e não tendo propriamente a ver com o leite materno. E o regresso ao trabalho depois acaba por ser, de facto, também decisivo para muitas mulheres, também porque infelizmente nem sempre é fácil terem esta facilidade no trabalho de se organizar e de terem um espaço, às vezes. Um bocadinho também o respeito. O respeito que há, sim. Era preciso mudarmos primeiro que tudo a política em termos de política do país e de direitos e de ter um bocadinho mais a noção da vantagem que este alimento tem. Muitas mães também sentem os olhares acusadores de técnicos profissionais por manterem a amamentação, não é? Já deu o que tinha a dar, isso já não interessa, quando isto é uma decisão da mãe.
nós profissionais de aleitamento materno, aquilo que podemos fazer é ajudar a que a mãe consiga ter sucesso no seu projeto. É o projeto da mãe, daquela família, e aquela família pode desejar manter o aleitamento materno de uma forma prolongada ou mais curta, e isso é uma decisão deles. Só temos que dar informação, apoio e ajudar a que consigam ter sucesso. Claro. Bom, e não há dúvida que aquilo que vocês disseram sobre a vinculação, não é, que a amamentação permite, é algo que é geralmente sempre uma das últimas coisas a nós falarmos, porque é mais fácil falar de coisas claras, concretas e mensuráveis, mas falar da vinculação, que tem a ver com os afetos, é uma coisa flui que a gente se esquece, mas é fundamental, hoje em dia, não é? Fundamental para isso. A psicologia diz, a questão da vinculação, que é fundamental para nós termos segurança, para nós crescermos com segurança. Aquele primeiro momento, porque a vinculação tem a ver com o afeto privilegiado relativamente a um determinado adulto, que obviamente geralmente é a mãe, e que começa com a amamentação. Pronto, é tal uma mãe que não consiga dar mamar, é evidente que também vai conseguir se vincular ao seu bebê, né? Porque há muitos outros fatores. Claro, este é um fator facilitador, um fator que um importante fator facilitador, fator facilitador, mas é evidente que há uma mãe que não consiga, que não queira dar de mamar, pode fazer vinculações muito seguras com o seu bebê, alimentando de outra forma. Este é sem dúvida um fator muito facilitador para o bebê e para o relacionamento entre os dois e o conhecimento entre os dois, a percepção dos sinais. Um dos sinais precoces de fome, não o choro, que é um sinal já tardio e um sinal já de desorganização do bebê, mas os primeiros sinais são sinais muito suaves do bebê, um mastigar, um salivar, um mexer os olhos, mexer-se no berço, com a boca, umas mãos mais próximas da boca. Portanto, são sinais muito precoces, e se a mãe estiver muito perto do seu bebê, consegue ir identificá-los e, portanto, ir responder ao bebê. E essa é outra coisa. Agora, responder ao bebê também é alimentá-lo a pedido, portanto, quando o bebê quer, e portanto sabemos que o ritmo dos bebés oscila entre 8 a 12 vezes nas primeiras semanas, nas 24 horas. E agrupam mamadas em determinada parte do dia. Exatamente. Queres explicar o que é o agrupamento de mamadas? Há alturas do dia em que parece que querem mamar muito frequentemente. Quero agora, faço uma mamada curta, daqui a mais meia hora quero outra vez, depois se calhar passou uma hora e quero outra vez, e se calhar estão 5 ou 6 horas, ou 4 horas, ou 3 horas, pode variar, mas em que mamam muito frequentemente. E há uma altura em que a mãe começa a pensar, não pode ser, acabou de comer. O amamentar a pedido é um bocadinho isto, nunca tem que não poder ser, desde que a mãe esteja disponível, desde que queira. Se o bebê pede, ok, não há que haver esta preocupação. Eu digo muitas vezes aos pais que, de facto, se habituarem a gerir, não precisam ter relógio, se habituarem a gerir a alimentação da criança entre as 8 e as 12 mamadas nas 24 horas, mais do que o intervalo que a criança faz entre cada mamada, e vendo depois o padrão urinário e o comportamento depois da criança no seu global, conseguirão com certeza perceber se estará tudo bem ou não com a criança, e depois vão confirmando com o peso, que também é mais frequente na primeira fase da vida, não é? É o habituar-se mais a gerir neste sentido, propriamente confiar no bebê, 3 em 3 horas ou 2 em 2 horas. Nas competências do bebê, não é? Exatamente. Desde que esteja tudo a correr bem, claro, e que o bebê já tenha recuperado o peso e esteja a progredir também bem. Se não estiver, e se o peso não estiver tão bem, alguma destas coisas não existiu. E lá está. Exatamente. Portanto, se esta regra existir, se os pais estiverem atentos e souberem que é isto a verificar, rapidamente percebem que alguma coisa não está a correr tão bem, conseguem corrigi-la mais facilmente.
Outra coisa que me tinha lembrado era a gestão da saciedade e da fome, não é? E que isso tem um impacto enorme na obesidade e na obesidade infantil. O facto de uma criança, não é possível forçar uma criança a mamar mais do que aquilo que ela quer, e portanto ele controla a saciedade, enquanto que se for alimentado um biberon que cai por gravidade e lhe enche a boca, se os pais não forem ensinados a terem um cuidado também e a responder a esses sinais muito subtis do bebê, podem habituar desde cedo o bebê a uma distensão gástrica grande e portanto a uma necessidade. Estar saciado é estar... Exatamente. O estar saciado é ter um volume muito grande e portanto acabar por deixar de ter esse controle de saciedade, não é? Porque é mais controlado por aquilo que o pai, a mãe, o cuidador põe dentro do biberon. E é essa dose e o bebê mama a todas as refeições aquela dose. E nós sabemos que o comportamento do bebê amamentado não é uma rigidez de volume a cada mamada, mas semelhante a um volume nas 24 horas. Não está. Precisamente. E às vezes pode-se pensar, para quem esteja em casa, pensar, ok, mas eu sei a dose que devo dar e dou aquilo e não dou mais. É muito fácil haver erros no cálculo da dose, se não for por prescrição, mas numa fase inicial até vai mudando dia a dia, conforme a fase em que o bebê esteja. É muito fácil, quando recorremos a uma farmácia, a um supermercado e compramos uma lata de leite, dar doses excessivamente grandes para um bebê, porque aquilo que lá vem é de facto, imaginemos uns 90 ml, penso que é mais ou menos isso, seja para uma semana, para um mês, quer o meu bebê tenha nascido com 4 kg ou com 2, portanto é standard. E as crianças não são modelo standard, né? Cada uma tem o seu padrão de alimentação. E isso acaba por ter, de facto, consequências, não é? Sendo uma dose muito mais excessiva, uma sobrecarga a nível renal, a nível intestinal, estamos a obrigar aquela criança, aquele organismo, a ter que digerir uma quantidade muito superior àquilo que consegue fazer. Se ainda assim encurtarmos o intervalo entre as mamadas, porque entretanto se acha que ele precisa de mais um bocadinho, ainda mais o fazemos. Isto não é difícil acontecer. Mesmo que a pessoa leia perfeitamente e entenda perfeitamente o que lá está, isto não é sinal de nem mais nem menos inteligência, porque de facto é um erro que ocorre, é uma coisa que eu não sei se deveria dizer isto, mas pessoalmente acho que não deveria ser vendido nem em supermercados, nem sem receita médica, porque isto de facto é como um medicamento, tem doses, tem critérios, tem indicações para ser administrado e porque leva a estes erros também. Sim, senhora. Bom, gente, estamos quase a terminar. Não sei, já disseram muita coisa, evidentemente que há sempre muito mais. E bom, eu relativamente ao haver muito mais, aproveito para dizer a todos que na nossa página na internet, na página da Janela Aberta, temos de facto também uns artigos sobre a amamentação. Alguns deles, aliás, foram revistos aqui pela doutora Cristina Gouveia, e temos alguns vídeos também do nosso programa sobre a amamentação que podem consultar. Para os mais curiosos, mas é mesmo para os mais curiosos, também temos lá um manual de aleitamento materno da Unicef, do Comitê Português da Unicef, que foi editado, penso que em 2008, 2009, uma coisa assim.